Diga-se de passagem, esse jogo contra o Corinthians, você deu 23 chutes no gol, o Corinthians deu 4, vocês perderam o jogo. Qual é a ideia que todo mundo agora está colocando o Ramon Dias, comissão técnica, fora do Corinthians? Teve gente aí no YouTube ou nos canais dele, tá tudo certo, que a gente vai acompanhando, que deu até o horário. Não foi, Cascão? Foi, eu vi também. O cara deu o horário, a hora que o cara vai cair entre 3 e 5 da tarde. Se o cara cair mesmo entre 3 e 5 da tarde, eu quero repor amanhã o que esse cara colocou aí. Que é o blog do Macedo, é isso? O Macedo falou que é o Dorival Júnior o técnico. O blog do Macedo disse que é o Dorival Júnior. E quem que foi o cara que falou que é entre 3 e 5 da tarde? Aí a internet está dando esse horário das 3 e 5 da tarde. Faltam 2 horas. Faltam 2 horas. É. Vai estar no Brasil 2 horas pro treinador cair. Com o nosso querido, maravilhoso Joel da Atena. Qual a ideia do Corinthians ganhar o Paulista, do Corinthians, dessa comissão técnica ter 62% de aproveitamento, de começar o brasileiro bem, empatando com o Bahia, ganhando do Vasco, perde para o Palmeiras e perde para o Fluminense. Todo mundo quer a cabeça da comissão técnica. Como é que você enxerga isso, Veloso e Souza? Eu acho que um dos problemas do Ramon, primeiro foi a Libertadores, né? Muita expectativa em cima do Corinthians na participação da Libertadores, foi frustrante para o corintiano. Aí veio o combo. Porque na pré-Libertadores já, né, cancelada a participação. E depois veio o Paulistão, né, que foi um respiro, um alívio ali, olha que defesa do Fábio, hein? Aquela passada, aquilo a troca que de mão. Você faz a passada. Aquele negócio que está faltando hoje em dia, a passada, a mão certa. A mão certa, porque se ele vai com a mão... Com a mão esquerda ele toma um gol. Ele toma um gol porque não tem amplitude. A mão não chega, ele vai com a mão de certa, faz defesaça técnica, isso, né? Cara. Defesa do ano. Então, a Libertadores pesa muito. Aí veio o Paulista, que deu um respiro, deu um fôlego para ele. E vem de novo esse problema do Campeonato Brasileiro começar mal, como foi o ano passado, né? Toda aquela sequência do primeiro semestre antes dos reforços. Mas o que pesou demais, eu acho que isso tudo traz uma insatisfação para a diretoria e para o corintiano, mas o que pesou ontem foi o Depay criticar a forma como o Corinthians está jogando publicamente. Porque ele tem um peso quando o Depay fala. Não, e tem uma coisa... Tá escalando o Depay errado, cara. Não vai render ali. Por quê? Você bota ele de ponta esquerda. Como é que ele rendeu ano passado? Jogando atrás do Alberto. Você não pode botar o Depay, ele não tem velocidade para ir lá. Não, ele joga por dentro. Tira ele do jogo. Você tira ele do jogo. O cara tá bravo com isso, mandou recado ontem. E isso é o que ele disse. Mas só que tem uma coisa também. Há quanto tempo que ele não faz gol? Ele tem responsabilidade em cima disso. Agora, o que ele falou ontem, pode acontecer a demissão por causa disso, Souza? Eu acho difícil, né? Infelizmente, o futebol brasileiro, o que falta muito, né, nos diretores são convicção, né? A galera tem convicção uma semana, na outra semana já muda por causa de uma derrota ou por causa de um resultado ruim. Infelizmente, no futebol isso é corriqueiro, né, Eduardo? Infelizmente, ninguém tem convicção. A convicção é a cada jogo. Você vai ganhando, o cara vai mantendo você. Então, é difícil no futebol. Agora, o que me preocupou no Corinthians, e eu comentei com você, foi a derrota para o Palmeiras e depois o que o treinador falou. Não, mas a gente ganhou o Paulista. Infelizmente, no futebol, é jogo a jogo. Se você fala isso para um atleta, o atleta brasileiro está acostumado a ser cobrado jogo a jogo. Se você diz para ele que tá tudo bem uma derrota pro Palmeiras, para ele tá... E vem naquilo que o Depay disse, né? É isso. Vamos para o negócio de resultados, sabe? Ele mandou uma letra pro Emiliano Dias. E outra coisa, isso é normal. Ontem também o Courtois criticou o Ancelotti. Ele disse que o jogo é coletivo, não individual. Não pode ser só individual. Não pode ser individual. Só não sei o que, Mbappé, e não marca os caras do Arsenal. 5-1. E é isso. 5-1 pro Arsenal. E eu acho isso importante, você dividir responsabilidade. Você chamar a atenção, você falar, o atleta expor aquilo que ele tá vendo dentro de campo. Ele tem que expor, porque às vezes a responsabilidade vai só pro treinador. E o atleta tem que ter responsabilidade. O que está se criando no futebol brasileiro é um monte de criança jogando futebol, que você não pode falar nada com o atleta hoje, o atleta liga de bebezinho, né? Você não pode dar uma dura nele, porque eu vou falar pro meu empresário, porque você está me colocando na boca do lobo, você não sei o que, não pode falar nada para esses caras. Olha só, vamos dar um exemplo de um cara que cresceu depois que você criticou ele, o Ferreirinha. O Ferreirinha poderia muito bem... Não foi só por causa disso. Não, mas eu acho assim, eu tô te falando... Você quer que eu te fale? Eu acho que ele estava tão acomodado de achar que ele é reserva, de achar que não ia jogar,
Porque, vamos lá. Eu sempre achei que ele deveria jogar. Não, tudo bem, Veloso. Eu também, só no Grêmio ele nunca jogou também. E nem aqui. E nem aqui. Ele nunca foi titular absoluto. Sabe por quê? Porque quando tá perdendo o jogo, sabe quem é o primeiro a sair? O Ferreirinha. Eu vou dizer uma coisa. Falta do Lucas hoje, Então, ele tá sendo o principal não, jogador. tudo bem, mas a hora que voltar o Lucas, Oscar. a hora que voltar o Oscar, se o Carelli fizer uns 2 gols e o Luciano fizer uns 2 gols, quer apostar quem sai o Ferreirinha? Quer apostar que o treinador não Eu bota sempre ele... falei que esse quarteto, nesse quadrado, ele deveria ter mudado. Não, mas olha só, mas se o Ferreirinha, talvez o pau que eu dei, talvez... A verdade, o pau que eu dei são os números. E a minha visão também. Cara, o que esse cara... Acho que foi tão... Talvez benéfico pra ele em relação... Pô, peraí, pô, o que esse cara falou, esse Zé Ruela aí? Aí eu tô Pô, torcendo, 9,5. pra ele não fazer os 10 Não, gols. aí vai, pum, 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 e falou, pô, peraí. Aí o cara vai, 2 gols. Aí o cara fala, pô, eu posso meter uma bola de fora da área, dane-se. Eu posso fazer um gol de cabeça. Coisa que ele não fazia. E aí veio essa sequência de jogos pra ele e deu confiança pra ele. Eu digo pela maturidade. Ele poderia bem ficar chorando depois do gol, falar, pô, o Neto tá falando um monte de besteira. Não, cara, ele falou assim... Pô, ele tem um jeito dele, ele respeita quem a cobrança existe, pô. Pô, se fosse com outro... Olha só, a nossa análise aqui é pontual. É pontual, é jogo a jogo. Não dá pra gente falar do ano passado. É pontual, o futebol brasileiro é assim. Mas a gente não pode esquecer, a gente também não pode ser leviano. Por exemplo, eu podia ser leviano, falando por mim, tá? Não falo por ninguém. Eu podia ser leviano aqui e arregaçar com o Neymar hoje. Não vou fazer isso, cara. Mas pelos meus filhos que não. Sabe por quê? Porque se ele quer jogar futebol, ele tem que entender o que ele tem que fazer. Agora, se ele não faz, o problema é dele, não é meu. Agora, se ele jogar mal, eu vou dar pau. Se ele jogar bem, eu vou falar bem. Agora, você pega o São Paulo, do que fez nos últimos um ano, de tantos treinadores que foram trocados. Você pega o Corinthians, de tantos treinadores que foram. Aí você pega o Santos, que é uma vergonha, de tantos treinadores que foram. E que querem repatriar ainda um que foi lá e não fez nada. Aí você pega o Corinthians, pô, que ganhou o título, que terminou o campeonato com 9 vitórias consecutivas, foi para Libertadores. Pô, os caras tão grandão. Alguém fala de salário atrasado no Corinthians? Teve um... Não, há quanto tempo não fala? Uns 2 meses aí que teve um problema. 2 meses não, Veloso. Teve. No começo do ano atrasou, o pessoal tava falando que tava atrasado. Não, a gente tá em maio. Maio ou abril? Abril. Não é abril. Tá, tudo bem, mas quanto tempo que não sai isso? Pô, mas olha só o lado político do Corinthians em relação a tudo isso. Olha, você duvido que não interfere lá nesse dia a dia. Mas como é que você dá resposta pro torcedor hoje? Trocando treinador. Exatamente. Trocando treinador. É muito mais Eu fácil não trocaria. Você Nesse trocar momento eu não do que você trocaria. trocar 11. Eu não Infelizmente, trocaria. cai sempre nas costas do treinador. Por isso que eu tô te falando. O jogador de futebol hoje, na nossa época, a gente assumia a responsabilidade. Mas pô. vocês acham justo, Tem por que assumir a exemplo, responsabilidade. você acha justo, por exemplo, o Corinthians trocar o treinador porque o Memphis deu uma opinião dele que pode dar opinião, tá tudo certo. Não tem... Aí eu vou Tem trocar peso. o... Tem um peso. Não, eu quando sei, ele fala. Veloso. Peso. Eu sei, tem um peso a Gaviões. O presidente da Gaviões aí, o Alex, a Gaviões botou um manifesto que quer a saída do treinador. Você não sabia. É outro peso. É muito forte. A Mancha, Muito forte. quando o Serdão, é outro peso. É forte. A Independente, com o Baby, é peso. Então caiu. Hã? Se a Gaviões fez isso, caiu. Já, o Gaviões Caiu. fez agora eu não aqui. sabia disso. Eu não sabia. Eu tô te falando, fez isso, agora. Caiu. Gaviões Caiu. quer a saída do treinador. Aí o Fabinho tá lá. O Fabinho tá lá sentado, no treino hoje. Que eles deram o treino hoje. Aí tá sentado lá. Sentado olhando os treinos. Falei, meu Deus, o que eu faço? Eu tiro o treinador porque a Gaviões falou. Eu tiro a comissão técnica porque o Memphis falou. Ou eu aguento firme, se eu fosse você, Fabinho Soldado, eu aguento firme, bato no peito e deixo a comissão técnica. Ele já fez isso. E fala, não, faz de novo, meu irmão. Fez isso. Faz de novo. Vai lá e aguenta firme. Ó, é o seguinte, é assim aqui, ó. Ô Memphis, você falou aí, o que tá acontecendo aí, meu irmão? Ô Ramon Dias, ô Emiliano, o que o Memphis falou aí que ele não tá jogando na posição dele? Por que ele não tá? O que tá acontecendo aí? Qual é a parada? Ô jogadorzada, vocês querem derrubar o treinador? Ele não vai sair. Ele não vai sair. Ele vai ficar. É isso que você tem que fazer, Fabinho. Porque se não fizer isso, vai virar uma zona. Isso que eu penso em relação ao que o... Agora, se o cara tivesse perdido Campeonato Paulista, se tivesse perdido todos os jogos... Pô, tudo bem, cara. Agora, querer tirar o cara porque o Memphis falou que ele tá jogando... Tá. Mas não é muito louco isso para a comissão técnica? Como é que você enxerga isso, você que já passou por isso?
É muito difícil a situação do treinador, né? Ele fica exposto, né? Sem saber o que vai acontecer, mas eu procuro puxar um pouquinho mais atrás, né? O Ramon assume o Corinthians numa situação de quase rebaixamento, onde todos davam como rebaixamento. Acaba 2024 numa situação muito, muito boa, que talvez criou toda a expectativa para essa Libertadores. Esse ano. Né? O time fechado, o time tudo, infelizmente. Jogo de mata-mata da pré-Libertadores. As coisas não aconteceram, é perigoso demais, mas ele ganha o Paulista, né? Então, né, essa pressão é complicada. Ele ganhou o Paulista, uma derrota pro São Paulo. Então, assim, 34 pontos. Ganhando do Palmeiras no Allianz Parque. Que o Palmeiras é melhor que o Corinthians de elenco. De time eu não sei. De time ainda eu preciso ter mais tempo. Assim, e ele ainda tem, ele tem que estar alheio a toda essa conversa. Que independente do que acontecer, se ele ficar, ele tem jogo sábado. Contra o Sport. Que perdeu pro Bragantino em casa. E que o Pepa tá caindo. Ele tem que desligar o rádio, a televisão e entrar dentro do vestiário e trabalhar, né? Vamos lá. Como tem o Dorival Júnior sem trabalhar? Esse é outro problema. Isso, mas é problema pro Zubeldia, problema pra ele e problema também pro Caixinha. O Caixinha já caiu. O Caixinha já foi. O Caixinha já foi. Do Grêmio também. Deixa eu... O do Grêmio? Do Grêmio também. Me parece que o Filipão vai ser o coordenador... Não tem treinador pra todos esses times. Não tem. Tem aqui, ó. Por isso que tem que correr. Por isso que tem que dar oportunidade para um cara como esse. E eu nem sabia que era o Eduardo Batista que estava no programa hoje aqui. A hora que eu vi o Eduardo Batista aí. Que por sinal corremos uma São Silvestre junto. E bem. Fizemos 1h23. E bem. Corremos bem ainda. A hora que eu vi aquela Paulista. brincadeira Luiz Antônio. Que Paulista é uma teta, Não, a hora pô. que você chega na Paulista, né? Não, Você passou pela a brincadeira. O Eduardo do meu lado, eu falei, não aguento mais. Falei, não, vamos. Aí ele, o nosso querido Vanderlei e Flávio Trevisão. Um beijo pra vocês. E eu, graças a Deus, eu fiz uma São Silvestre que fiquei muito feliz. Vamos colocar o tal de Memphis. Ó, antes do Memphis falar, eu quero os números dele antes. Dá pra dar um giro aí, ô Sidão, pessoal? Vamos lá, bota aí. Bota os números dele. Vamos lá. 34 gols, 34 jogos, 10 gols, 12 assistências. 22 participações em gols. Clássicos, 9 jogos, nenhum gol, 4 assistências. O número dele é bom para você, ô Veloso? Poderia ser melhor, mas não é ruim, não. É bom. Se a gente falar de fazer uma avaliação, Veloso, é bom. 10 jogos, não viu um gol em clássico. Bem, mas tem 4 assistências. Tudo bem, quase Veloso. metade. Na assistência, o Léo Batista não falava. Você acabou de falar aí que o Corinthians ganhou o Paulista e ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. A assistência é dele. Talvez, não que eu discorde de você, mas eu acho assim, pelo futebol que ele tem, pela cobrança e pelo aquilo que ele pode dar, eu acho que é muito poucos gols em relação aos clássicos. Mas se você fizer o número, não tá ruim não. Não, é bom. Mas poderia melhorar. Poderia ser melhor, mas poderia é bom. ser melhor. Souza? Pra mim a participação dele, o que ele produz pro time, ele tá produzindo, com a falta do Garro ainda, né? Que foi o principal passador do time do ano passado. Ele assumiu. Agora, você precisa... Com isso, ele tem que jogar do lado do Roberto, pô. Acho que esse é um dos problemas do Ramon. Ele encontrou o jeito do time jogar. E quando ele tem uma dificuldade, a falta do Garro, ele demora demais para achar uma outra sistema. E faz uma salada de fruta. Ele tá fazendo isso na zaga, né? Ele não tá dando sequência, né, aos zagueiros, né? Ele tá mudando direto. O Corinthians tem tomado bastante gols, tá caindo na conta do Donelli. Mas assim, ó, o Eduardo aqui é treinador, ele sabe que a construção de uma jogada, ela começa lá no ataque. Ela estoura na defesa, mas ela começa lá no ataque. Então, quem está lá no ataque precisa marcar, principalmente no futebol moderno de hoje. Tudo bem, Souza. Eu discordo um pouco disso. Não que eu discorde. Eu enxergo de uma outra forma. Eu não sou treinador, não você. Eu já fui treinador 2 vezes. Uma no Guarani. 100% de aproveitamento? 100%. Foi Guarani, a gente classificou na Copa do Brasil e depois a gente perdeu por causa do Leandro Guerreiro, né, o Cascão? Por causa do que o Leandro Guerreiro não estava no boletim informativo diário e na Copa do Brasil de 2003. Depois eu fui treinador um dia que eu mandei o cara embora, eu falei, eu vou assumir eu mesmo. Quem manda sou eu assumi o time. É verdade, eu assumi o principal e assumi o... Viemos jogar com o São Paulo aqui do Raí. O Raí era diretor aqui, estava 3-0 para nós, 15 minutos. Só que a minha tática, os caras não aguentaram. Chegou no segundo tempo, os moleques estavam tudo cansados, porque eu não tinha
a experiência de falar, não, vamos fazer, vamos segurar aqui. Eu falei, vai a rola compressor, meu irmão, marcando pressão todo mundo, não quer ninguém na defesa. Eu fiz uma loucura. E aí deu certo. Agora é o seguinte, quando você pega um treinador que modifica tudo isso, certo? Não dá sequência de tudo isso, né? E não consegue fazer, pô, você dá um passinho para trás. Você não perdeu 2 chances de ser campeão? Alguma coisa você fez de errado. Alguma coisa o time fez de errado. Pô, o que eu fiz de errado? Pô, acho que eu fiz aquilo. A próxima, eu falei, opa, é isso. Pô, se eu tenho o Memphis, que é um jogador que encosta no Roberto e passa a bola pro Roberto, que por sinal ele passou 2 ontem, o Roberto perdeu os 2, né? Pô, peraí, eu tenho que facilitar para ele, eu tenho que ser facilitador. Em relação aos ataques, assim, eu acho que os caras que jogam na frente, que hoje jogam os alas, né, que eles correm pra caramba, Extremo. os 2 caras que jogam junto com o lateral, eu entendo isso perfeitamente. Mas você pode fazer uma marcação sem ter que marcar. Você pode posicionar tripé, você pode posicionar de 2, você pode fazer isso. Eu acho que dá pra fazer Ó, isso. na hora do gol do René, se ele tivesse bem posicionado, Não, o quem René... errou no primeiro gol não foi ele. Não, tudo bem. Quem errou no primeiro gol, pra mim, foi o lateral direito. Não, foi o lateral porque direito. Porque ele fez uma falta que não tinha que ter feito, Isso. tomou cartão amarelo e aí deixou os caras tudo solto. O que eu tô dizendo é que, assim, mesmo com isso, a bola sobrou no René na cabeça da área. Não, mas ele o que estava aberto. Mas o que aconteceu contra o Palmeiras? Do Emiliano Dias? Aonde sobrou a bola do segundo gol? Do mesmo lugar. Como que foi a bola do primeiro gol? Do mesmo... O cara tirou a bola aqui, ó, o gol é aqui, o cara tirou a bola errada, não foi? Deu um chute errado, o Carrilho tava lá, perdeu a bola no pé duro, com o Piquerez, e o Piquerez, pum, caixa. A marcação tem que matar. Então, mas alguém tem que ver isso. Alguém tem que ver isso, pô. Então, mas não foi o ataque. Mas assim, ó, hoje, no futebol de hoje, pode ser quem for, craque. Pode perguntar pro Eduardo, tá aqui. Qual o jogador do seu time que não marca hoje? Você tem o que é a única diferença, talvez o atacante tenha funções menores para defender, mas tem funções. Tem função de se fechar o volante. Não é isso? Cara, mas te falar uma coisa pra você, o Zico tinha essa função. O Jorge Mendonça tinha essa função. O Pelé tinha que voltar. O Tostão marcou em 70, que vocês crianças não sabem quem foi Tostão, quem foi Rivelino, quem foi Jairzinho, quem foi Pelé. Os caras falam, Neto, eu acho que o único cara que fez eu voltar um pouquinho mais e teve entendimento que eu tinha que jogar na frente com mais o atacante foi o pai dele, foi o Nelson Batista, que me fez eu fazer gol a rodo, porque ele entendia isso. E aí eu ficava como um segundo, como um centroavante. Pô, você acha que o Neymar não podia? O Neymar foi 1 trilhão de vezes melhor que eu. 1 trilhão! É com uma distância daqui na lua, eu e o Neymar. É uma distância como se fosse a praia. Eu sou um grão de areia perto do Neymar. Se eu fosse amigo do Neymar, ou se alguém fosse amigo dele, ô Neymar, dá pra você jogar de segundo atacante? Dá pra você jogar aqui, ó? Que o Nelsinho sempre falou pra mim, joga ali, Neto, deixa o Mauro marcar, deixa o Tupanzinho, fica ali, não importa que você não pegue na bola. A hora que você pegar, você decide. É o que o Memphis tem que fazer. É o que o Vinícius Júnior, 6 anos de seleção, sabe quantos gols ele tem? 6. 6. Como é que ele vai ganhar a Copa do Mundo? Como é que a gente vai ganhar a Copa do Mundo com o Neymar? Que o Neymar não consegue jogar um jogo no Campeonato Brasileiro. Você jogar um tempo. Um tempo. Boa, Veloso, um tempo. Gente, vocês estão se enganando. Eu me enganei na minha carreira, cara, quando eu não escutei as pessoas como o pai dele. E todas as vezes que eu escutei, eu fui campeão e disputei título. Ganhei 2 títulos com o pai dele e perdemos 1. Disputamos 3 títulos. E tudo bem que perdeu. O Memphis falou, não falou? Então bota esse cara falando, então. We have to be very critical and together, the players. But these players, they need a support and a clear vision of how we play. And after 6 months, I feel that we looking at results instead of growing as a team and you know, controlling games and playing better. We have to create more chances. So to study and train and practice and learn how to create chances, you have to have an idea. You have to have consistency. And this team, in my opinion, we don't have consistency. So in the final third, sometimes we just cross the ball. But
that's not how you're gonna create chances, in my opinion. Ô, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não vi ele falando porque não speak English. Eu speak português, more or less, pra falar a verdade. A entrevista dele é muito pesada. Por isso que falei. A verdade, eu vou fazer o merchan do Magnésio, aí eu vou perguntar pro Eduardo Batista, pro Souza e pro Veloso. E para você que está em casa do Brasil inteiro, aqui nos Donos de Vista que ele deu, da sua visão, vamos também colocar, esse cara aqui não é igual a nós, né? No sentido europeu, né? A gente não fala que o Abel é muito direto nas coisas. Mas ele falta com educação. Não, ele faltou. tudo bem. Mas Desculpa. eu tô falando. Eu não tô falando de educação. Eu respeito tô falando o que o Abel fala. Muitas coisas eu tiro de proveito para mim o que o Abel fala. Mas o que ele disse, ó, calmo, sereno, sem erguer o tom de voz, e ele disse aquilo que a gente já está falando há um bom tempo. É uma entrevista muito boa no sentido daquilo que ele está pensando. Eduardo Batista, Souza e Wagner Fernando Veloso. Eu acho que essa conversa ela tem que chegar dentro do vestiário, né? Lógico. Tem que conversar entre eles. Não adianta a gente ficar ouvindo uma entrevista dessa que as coisas não vão se resolver. Não. Eu acho que, né, não sei como é que está dentro ali do vestiário, mas o jogador tem que externar isso para a comissão técnica, né, para os jogadores. Como a gente diz, né, tem que lavar a roupa suja, se lava em casa, pô. ajustar e fazer o melhor, né? Já fizeram bem. Né? E com conversa buscar os resultados que eles conseguiram principalmente o ano passado. Né? Pô, se você tem um resultado do ano passado, não cai, vai para a Copa do Brasil, é campeão paulista, coisas boas foram feitas para esse elenco e também da comissão técnica. O que não está fazendo? Dá a camisa do São Paulo para mim, do Ferreirinha aí. Pode jogar, meu amor. Tá aqui, ó, a camisa. O Ferreirinha mandou para mim de presente essa camisa incrível aqui, ó. Camisa incrível. Tirei o patrocinador, tá? Tá aqui, ó. Nós somos 7k.bet.br. Tá tirado o patrocinador. Um abraço pro craque Neto do Ferreirinha. Ferreirinha, você vai fazer eu andar de tanga aqui, vai ser difícil. Tomara Mas eu que fico... não. Hã? Tomara que não. Tomara que não também. Eu e o Brasil todo. Tomara que Salve, torcedor do Corinthians, sejam bem-vindos ao canal Corinthians Online. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Corinthians pra vocês. E a informação aí que o Ramon Dias pode ser demitido a qualquer momento aí no comando técnico da equipe. O Ramon Dias deve ser demitido. Essa é a Gaviões mandou um manifesto, há uma reunião com o Ramon Dias aí nas próximas horas e para ser decidido aí o futuro do treinador argentino. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, o que você acha sobre isso. O Dorival Júnior segue aí na mira do Timão. Deixa seu comentário, deixa a sua opinião. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!